Bom dia a todos. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. E estamos aqui para mais uma live de quarta de manhã. Graças à audiência de vocês, graças às perguntas que vocês mandam, graças às nossas às interações que a gente tem, estamos indo para a hipnose matinal número 8. E eu estou muito feliz com esse andamento, estou muito feliz com o segmento que isso está dando. Eu confesso que quando eu comecei, eu estava despretensioso, achei que ia dar uma série de 3, 4 lives, nós estamos chegando a 8, então literalmente eu peguei a minha meta e dobrei. Isso me deixa muito feliz, saber que eu estou tendo esse alcance, saber que as pessoas estão levando a sério esse trabalho de orientação, estão querendo saber mais, estão querendo aprender mais sobre terapia, sobre hipnose, né? É um nicho que está muito abandonado por aí, ao mesmo tempo em que se tem... fazer um ajustezinho na luz aqui. Ao mesmo tempo que se tem muita coisa falando, se tem muito curso por aí, ao mesmo tempo poucos são os cursos que verdadeiramente preparam os terapeutas para o campo da clínica, né? Poucos são os cursos que dão amparo, que dão suporte necessário de forma realista, não de forma comercial. Porque você tem por aí cursos que você faz em 1, 2 dias e a pessoa sai, a pessoa toda empolgada porque já recebeu seu dinheiro, né? Aí fala, você está pronto para fazer hipnoterapia, para fazer psicoterapia, para fazer essa terapia diferenciada? Gente, eu lamento jogar areia no parquinho de vocês, mas não. Um dia de treinamento não prepara um terapeuta. Um dia de treinamento começa a mostrar para o terapeuta o caminho que ele tem pela frente, a quantidade de material que ele vai ter à mão, a quantidade de estudo que ele vai ter que desempenhar para poder lá na frente bater no peito e falar, eu sou terapeuta. Porque cuidar de outra pessoa é uma grande responsabilidade. E vamos ser sinceros e diretos, pouca gente está de fato preparada para isso. Pouca gente está disposta aos sacrifícios necessários para você ser terapeuta. Para você poder cuidar de outra pessoa, poder dar um suporte, poder participar da história daquela pessoa. Porque o terapeuta é isso. Ele não é simplesmente um serviço que você contrata e fica à margem da vida. Você passa a fazer parte da história daquela pessoa. Com as suas palavras, com o seu amparo, né? E na sessão passada a gente falou um pouco sobre os cuidados clínicos que a gente tem que ter, a forma de abordar o paciente, o acolhimento, né? A importância de uma boa anamnese para você conhecer aquela pessoa que está chegando até você, para você abrir o espaço da terapia para aquela pessoa que muitas vezes nem sabe o que está buscando, porque muita gente chega na terapia quando você recebe, bom dia, meu nome é fulano, eu sou terapeuta, o que eu posso fazer por você, o que eu posso te ajudar hoje, né? A maior parte vai te responder, não sei. Ou então, estou aqui para me conhecer melhor. Então, muitas vezes a pessoa que busca terapia, ela não tem claro para ela ainda o que ela está buscando. Ela não tem claro para ela o que é uma terapia. Qual é a importância de você mexer nesses conteúdos que estão ali guardados, ficaram guardados por tanto tempo, né? Olhar para trás, na própria história, e recontar com outros meios, com outras palavras, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que marcou aquela vida, tudo aquilo que fez parte, da história daquela pessoa, tudo aquilo que faz parte do dia a dia daquela pessoa, né? Então, pouca gente, primeiro, está preparada para ajudar a pessoa a fazer essa caminhada por essa história, por conteúdos por vezes meio preocupantes, às vezes envolvendo lidar com traumas, às vezes envolvendo trazer de volta memórias que a pessoa já tinha deixado de lado, coisas que ela achava que tinha resolvido, mas que estava aqui atrás do ouvido, sussurrando, falando, perturbando, atrapalhando. Então é muito difícil você dizer que num cursinho de 1, 2 dias você está pronto para isso. É um estudo contínuo. Os cursos responsáveis falam para você, isso é uma introdução à terapia.
Você tem que continuar estudando, você tem que buscar um suporte, você tem que estar em dia com a sua mente, com o seu emocional, com a sua cabeça. Você tem que estar em dia com você, né? Porque é um preparo contínuo, é um estudo contínuo, né? Toda terapia começa, primeiro de tudo, quando o terapeuta decide deixar para trás os próprios demônios. Quando ele decide exorcizar o próprio passado, né? Resolver as coisas que perturbavam ele. E fazendo isso, ele está dizendo para todos que ele está pronto, a partir dali, a ajudar as pessoas. A resolver o problema com os demônios, as assombrações, os traumas, os medos daquelas pessoas. Né? Mas isso envolve maturidade. Isso envolve maturidade, isso envolve preparo, isso envolve estudo. Bom dia, Araceli, bom dia, Zé, bom dia, Carmo, bom dia a todos que estão entrando aí, é um prazer ter vocês aqui. Tudo aquilo que envolve terapia, como eu estava dizendo, requer cuidado, né? Requer que, primeiro de tudo, o terapeuta esteja bem com ele mesmo. Né? Que ele não tenha nenhuma assombração, que ele não tenha nenhum demônio ali perturbando, sussurrando, atrapalhando o caminho dele. Porque aí ele vai estar pronto para ajudar a pessoa realmente a passar pela dificuldade dela, a passar por aquilo que está perturbando. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo. Logo, um pouco antes de eu me formar, no último ano de faculdade, meu pai faleceu. E foi bastante difícil, eu era muito próximo dele. E até então, o único caso que eu estava atendendo na clínica, na época ainda era estágio, era de uma moça que tinha perdido o pai e estava lidando com isso. Até então eu não tinha perdido meu pai. Então eu estava lidando como? De uma forma racional. Estava lendo muito, estava pesquisando muito sobre luto, sobre as reações, sobre as fases do luto, né? Foi a minha forma de ajudar. Então eu passei pelo que eu passei e as nossas histórias se aproximaram muito. A dificuldade dela lidar com a perda do pai e a minha dificuldade de lidar com a perda do meu pai. E quando eu voltei, meu orientador me chamou para conversar, eu falei, não, eu estou preparado, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, eu preciso me ocupar. E ele falou, tá bom, mas se você não se sentir bem, você me avisa e a gente vai conversar sobre isso. Tá bom. Marquei a continuação com a paciente, né? Até então não havia comentado com ela porque eu tinha dado um intervalo de 15 dias. Na clínica estágio a gente faz regular toda semana o acompanhamento. Ela veio para o atendimento, começamos a conversar. E ela estava numa fase depressiva com relação ao luto, sentindo muita falta do pai, porque era uma pessoa que amparava muito ela, que ajudava muito, conversava muito com ela. E aquilo foi me dando um negócio, foi me dando um aperto, e quando eu vi eu estava quase chorando junto com ela, na terapia. E eu tinha 2 caminhos que eu poderia seguir a partir daí. Engolir o meu luto, e eu não conseguiria ajudá-la a lidar com o dela, porque eu estava escondendo o meu. Então eu não estava preparado para aquilo. A outra possibilidade é diminuir a importância que aquele luto tinha na minha vida. E o que eu estaria fazendo a partir daí sem querer? A mesma coisa com ela. Estaria diminuindo o problema dela, estaria diminuindo a dificuldade que ela estava sentindo de lidar com esse luto. Vocês entendem a complexidade da história? O terapeuta, qualquer que seja ele, estou falando pela psicologia, mas qualquer terapeuta, hipnoterapeuta, terapeuta holístico, terapeuta tântrico, terapeuta de floral, ele tem que ter os próprios conteúdos muito bem resolvidos, muito bem trabalhados. Porque senão ele não vai só estar entrando em negação, ele não vai só estar racionalizando o próprio processo. Ele vai passar a sabotar o processo do paciente. E como é que ele vai fazer isso? Eu vou fazer uma citação, vou pedir licença a vocês e vou ler um texto de Jung aqui que eu gosto demais, quando a gente fala desse assunto de supervisão e orientação clínica. Ele diz que aquilo que não está claro para nós terapeutas, porque não queremos reconhecer em nós mesmos, nos leva a impedir que se torne conhecido pelo paciente, naturalmente em detrimento do mesmo. Em outras palavras, porque a gente, terapeuta, decidiu recusar a lidar com aquilo, inconscientemente eu vou levar o paciente pelo mesmo caminho e vou fazer com que ele tome escolhas que não são dele,
Escolhas muitas vezes de negar o que está sentindo, negar aquilo por que está passando. Isso não é saudável. Pelo contrário, isso é uma grande sabotagem. Isso é uma grande sacanagem que um terapeuta faz com o paciente. Bater no peito e falar sempre: eu sei o que você está passando, eu posso te ajudar. A minha pergunta é para esses terapeutas sempre vai ser: não é eu posso te ajudar, mas você está pronto para ajudar? Vou dar outro exemplo. Essa mesma paciente, quando ela começou a terapia, a queixa dela até então não era tanto a questão do pai, mas era a depressão e a dificuldade dela lidar com a própria menstruação. Por quê? TPM. Ela tinha cólicas horríveis, ela tinha fases depressivas muito mais agudas quando ela entrava na fase de depressão, né? Então, assim, eu não sou mulher, nunca fiquei menstruado. Então, o que eu fui fazer? Para me preparar para esse atendimento, eu peguei livros e fui ler. Fui na biblioteca da faculdade, fui pesquisar sobre o assunto, fui me preparar. É um cuidado que a gente tem que ter antes, veja bem, antes do primeiro contato com aquele paciente. Como é que a gente sabe o que nos espera? Bom dia, Deus. Como é que a gente sabe aquilo que nos espera? Quando um paciente te procura, deixa eu mudar a palavra aqui, desculpe. Quando um cliente te procura, você sempre vai perguntar: o que você está procurando? O que a terapia pode te ajudar? E o que você acha? O que você acha que a terapia pode te ajudar nesse momento? Geralmente ele vai te dizer uma frase. Ele vai te dar um conteúdo que é aquilo que fez com que ele buscasse a terapia naquele momento. Pode ser a causa? Pode, mas geralmente não é. Geralmente aquilo é a ponta do iceberg, né? Ah, meu problema é depressão. Aí você já vai para o quadro geral, você já tenta generalizar, e quando você vê, você descobre que não é nada daquilo. Que a depressão está ligada a cansaço, está ligada a estresse no dia a dia, está ligada a dificuldade no trabalho, problemas familiares, dificuldade no casamento, dificuldade de lidar com os filhos, problema com o marido ou com a esposa, um fala uma coisa, outro fala outra, o filho está ficando rebelde. Então começou pela depressão. Mas olha quantas possibilidades já foram entrando aqui na equação. Então a pessoa que te procura, ela já te dá uma palhinha ali naquela primeira frase. Ah, estou procurando terapia por causa disso. Você pode ter certeza que não é só aquilo. Mas ali vai abrir o leque para o seu preparo. Ali você já vai saber como se preparar para aquilo. Você já atendeu um caso parecido? Então você já tem mais ou menos, né, uma orientação de que caminho seguir. Ah, você nunca atendeu algo parecido com aquilo. O que você vai fazer? Eu vou dar uma dica. Eu sei que muita gente vai ficar brava e falar comigo. Você não chega num grupo de WhatsApp, de Telegram, seja do que for, e pergunta para outros terapeutas: o que eu faço? Não faça isso. Primeiro de tudo, porque você vai estar se queimando. Se você decidiu abrir uma clínica, se você decidiu trabalhar com terapia, pressupõe-se que você se preparou para aquilo, que você está pronto para aquilo. Se logo nos primeiros casos você começa a pedir ajuda porque não sabe nem por onde começar, meu filho, para. Volta atrás, pega o diploma, tira da parede, guarda na gaveta, vai estudar mais um pouquinho. A hora que você se sentir seguro para pelo menos receber um paciente, daí ver que está preparado para lidar com aquela demanda, você tira aquele diploma e põe na parede de novo. Porque não é por aí. Primeiro, você tem uma experiência que ninguém mais tem com relação àquele paciente. Você conhece aquele paciente, ele já te procurou, já te falou alguma coisa. Então ele já te disse o que ele está procurando. Ah, eu quero tratar depressão. Ah, você nunca tratou um caso de depressão? Hoje em dia a gente tem uma coisa maravilhosa chamada Dr. Google. Digita lá, depressão, como tratar. Você vai ter 500 mil explicações. Peço desculpas a vocês mais uma vez. Como vocês podem ver, a gripe continua presente nas nossas lives. Espero eu que dessa semana ela não passe, que eu estou tomando remédio já. Mas você vai ter 500 mil explicações, possibilidades de diagnóstico, descrições de sintoma. O grande problema é que as pessoas muitas vezes fazem a mesma coisa. Entram lá no Google, estou sentindo isso. Aí o Google vai falar: você pode estar com depressão, você pode estar com distúrbio bipolar, você pode estar vivendo uma dificuldade de luto, né?
Vai falar as mesmas 500 opções que apareceu para você vão aparecer para ele. E ele vai começar a ler e vai se enquadrar em todas. Porque ele não tem preparo para lidar com terapia. Se ele tivesse, ele não buscaria ajuda. Se um texto de Google resolveu o problema do mundo, os psicólogos estão perdidos, os psiquiatras estão perdidos, os médicos então nem se fale, né? Exatamente, Adelson. A depressão pode ser o mapa do cliente. Assim como uma criança acha que eles sempre fazem tudo, o adulto pode estar potencializando alguns sentimentos. E geralmente é o que acontece, né? Não é que o terapeuta não pode acreditar no que o paciente está dizendo. Mas nunca é só aquilo. Aquilo que eu falei, a pontinha do iceberg. Aqui eu não tenho como botar um gráfico aqui. Não vou arrumar um iceberg ainda. Aquilo é a pontinha do iceberg daquele caso. Aquilo é o que ele já consegue dizer. Você, terapeuta, vai ter que cavucar para chegar naquilo que ele ainda não consegue dizer, que ele ainda não consegue perceber do que ele está passando. E você só vai ser capaz de fazer isso se você, terapeuta, tiver feito isso por você. Se você já tiver, ou por sua própria conta, esmiuçado suas próprias dores, suas próprias dificuldades, ou se você estiver fazendo um processo terapêutico, estiver fazendo um acompanhamento, uma supervisão, guarda essa palavra, supervisão, já voltamos a ela. Ou se você estiver passando por esse processo, aí você vai estar realmente trabalhando suas questões e tendo certeza de que aquilo que você está vendo na outra pessoa não é seu. Freud dizia, e é um conceito básico, é um conceito básico da psicanálise, chamado transferência. É como o rapport na hipnose, é como a capa do mago, né? A pessoa tem que ver no hipnólogo autoridade, para confiar que aquele hipnólogo saiba o que está fazendo. Da mesma forma, a pessoa que chega para a terapia tem que se sentir à vontade para quê? Para que ela transfira tudo aquilo que ela está sentindo para a figura do terapeuta. Ele tem uma dificuldade com a autoridade? Ali dentro o terapeuta é autoridade. Ele vai ter que lidar com essa dificuldade para passar pelo processo de terapia. Isso vai ser engrandecedor para ele, isso vai ser rico para ele. Tem dificuldade de lidar com o pai e o terapeuta é um terapeuta homem. Olha que oportunidade linda para lidar com essa dificuldade, para falar o que está pensando. Deixe o terapeuta encarnar o pai. Deixe ele viver esse personagem pelo bem da terapia, pelo seu bem como paciente, né? E aí fica o alerta. Aí a gente chega no contrário da transferência, que é a contra-transferência também escrita por Freud. Quando o terapeuta transfere para o paciente aquele conteúdo que está sendo colocado nele. Então o terapeuta se dá conta de que o paciente está vendo nele o pai, com que ele tem dificuldade. Mas vamos partir do pressuposto de que o terapeuta também tem alguma dificuldade de lidar com os próprios filhos. Vocês percebem a dificuldade? A relação vai deixar de ser uma relação terapêutica e vai virar uma relação familiar. Isso é muito complicado. Pode acontecer? Pode e vai acontecer muitas vezes. Então, o paciente não tem, se ele está na terapia, ele não tem a maturidade para entender que isso está acontecendo, para entender que ele está fazendo isso. Então, o terapeuta tem que ter preparo e maturidade para mostrar isso para o paciente. E virar para o paciente e falar, olha, você está falando isso, você está me colocando nessa situação, está falando para mim essa coisa. Você não acha que são coisas que você gostaria de dizer ao seu pai? E aí vai dar aquele choque, o paciente, não, mas se eu falar isso para meu pai me dá uma surra. Olha que oportunidade. O terapeuta pode virar para o paciente e falar, então vamos fingir que eu seja o seu pai. Você consegue dizer para mim as coisas que você gostaria de dizer para ele, como se estivesse dizendo para ele? Vocês percebem a sacada? Ele não perguntou, você quer? Ele perguntou, você consegue? Se ele percebeu é porque ele já sabe. Então ele consegue. Então o inconsciente da pessoa já está ali na ponta da agulha. Você só fecha o cão e puxa o gatilho. Tá! Você fisgou aquele conteúdo e o paciente vai entrar na sua. Agora, se o terapeuta está despreparado, ele está com essa dificuldade de lidar com o filho e traz para a terapia também, ele vai bloquear isso no paciente. Ele vai acabar falando, não, mas você não pode falar assim com seu pai. É complicado, seu pai te criou, seu pai põe um teto na sua cabeça, seu pai traz comida para dentro de casa. Olha que injusto você está sendo. Vocês percebem a sabotagem acontecendo? Óbvio que não necessariamente vai acontecer com essas palavras.
Mas olha que complicado. O paciente trouxe um conteúdo, confiou no terapeuta e o terapeuta deu esse banho de água fria nele. Ele precisava que não de alguém que concordasse com ele, que apoiasse as coisas que ele está falando, mas que mostrasse para ele, olha, eu estou sentindo isso, como é que eu lido com isso? Aí o terapeuta vai falar, não, você não tem o direito de sentir isso. Olha que sacanagem. O acompanhamento é muito importante. Da mesma forma, o terapeuta viveu um momento de crise, viveu um problema qualquer. Pode nem ser na terapia, pode ser no dia a dia, pode ser lendo, pode ser estudando, pode ter tido um insight revolucionário na vida dele. Ele tem que elaborar isso, ele tem que trabalhar isso, para que aquilo não ressurja na terapia e ele coloque aquilo em cima de outra pessoa. Araceli aqui está dizendo, é a importância de uma supervisão. Ele auxilia o terapeuta independentemente se é recém-formado ou veterano. Todos precisam, concordo plenamente, Araceli. Mesmo os terapeutas, principalmente alguns terapeutas veteranos, não digo nem com muito tempo, porque muitas vezes o terapeuta de muito tempo já fez muita terapia, já fez muita supervisão, então ele está mais preparado. Não é que ele vai estar sempre pronto, mas ele tem maturidade para entender quando ele bater nesse conteúdo. Então vou buscar ajuda, vou conversar com um amigo meu que também é terapeuta, vou buscar um psicólogo, ou vou voltar para a terapia, ligar para o meu terapeuta, ver se ele pode me atender. Isso é uma maturidade, isso é um amadurecimento daquele terapeuta, entendeu? Ou não sei o que fazer, travei, estagnei, não sei o que fazer com isso que apareceu. Google. Acabou. Acabou. Google não é supervisão. Só quem pode te supervisionar é um terapeuta mais experiente, um profissional da área. Eu vou falar mais. Só quem deve supervisionar uma terapia, e aí me desculpe, mas é um psicólogo. Porque a terapia, propriamente dita, ela vai envolver conteúdos da saúde mental. E lembra que eu falei na outra live que a saúde mental é do escopo do psicólogo e do psiquiatra. Então não é que o hipnoterapeuta, por exemplo, né, bateu no conteúdo, ele não pode buscar outro hipnoterapeuta para lidar com os conteúdos dele. Pode. Pode, não tem problema nenhum, desde que ele busque uma ajuda. Entendeu? Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para dizer qual é o melhor caminho, qual é o melhor mapa. Mas, nesse ponto, me desculpe, eu vou puxar a sardinha para o lado do profissional mais qualificado. O psicólogo e o psiquiatra são os que estão mais preparados para lidar com esse tipo de demanda. Entendeu? Por uma questão de preparo, por uma questão de praxis e por uma questão de tempo de terapia. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. A faculdade de psicologia são 5 anos, período integral. Entendeu? 5 anos. Coloca aí período integral, é como se fossem 10 períodos propriamente ditos. Desses 5 anos, o penúltimo e último ano são só de atendimento clínico. Enquanto ele está fazendo atendimento clínico, ele está fazendo supervisão e o orientador vai colocar ele, vai falar para ele, olha, você está passando por um momento difícil, isso está comprometendo o seu trabalho, eu preciso que você faça um acompanhamento, eu preciso que você faça uma terapia além da nossa supervisão, porque aqui eu não vou conseguir te dar a atenção necessária. Eu ouvi de um dos meus supervisores, entendeu? Se você não começar a fazer terapia, eu não vou aprovar você nesse ano, você não está pronto para ir para frente. Então, assim, é um cuidado que eles tiveram. Eles não fizeram para me ameaçar, mas eles viram que eu estava num momento complicado, né, que eu não estava conseguindo lidar com tudo que estava acontecendo, que aquilo estava comprometendo o meu rendimento dentro do atendimento, né, dentro da supervisão, e ele me orientou. Né? Ele falou, olha, você não está pronto para isso, se você não tratar isso agora, eu não posso deixar você seguir à frente, eu não posso deixar você continuar como paciente se você não está conseguindo lidar com isso em você. Vocês percebem a responsabilidade, vocês percebem o peso que isso tem? Entendeu? Então, assim, a supervisão é de suma importância. Que não seja uma supervisão individual, que seja uma supervisão em grupo. Né? Toda supervisão vai envolver o tempo de você lidar com os conteúdos que estão sendo desafiadores para vocês, né? Para vocês terapeutas, aqueles conteúdos que estão pesando mais, aquilo que o paciente está trazendo que você está empacando, você está sentindo que não está chegando a lugar nenhum. E lembra do que eu falei, estudo contínuo na terapia. Não é chegar num grupo de WhatsApp, olha, eu estou com esse caso, como é que eu atendo? Acabou.
Você se perdeu como terapeuta e perdeu toda a credibilidade que você pudesse ter naquele grupo. Por isso que os grupos dos quais eu participo, que alguém chega com essa demanda, eu inverto. Eu falo, fala da sua experiência com esse terapeuta, com esse paciente. Como é que é esse paciente? O que você já pensou que pode ser, que você pode fazer? Como você pretende levar isso à frente? Você percebe a diferença? Eu estou fazendo a pessoa pensar por ela, eu estou fazendo a pessoa sentir a necessidade que ela tem de entender melhor aquele caso, de se preparar melhor para aquilo. Mais do que pedir que os outros digam, porque os outros não vão poder dizer. Porque cada um vai projetar o seu próprio mapa. Então, eu tenho uma bagagem psicanalítica, eu vou usar uma linguagem psicanalítica para orientar aquela pessoa. Mas e se a pessoa não gosta de psicanálise? Se a pessoa não tem uma formação em psicologia, por exemplo, ela tem uma formação terapêutica mais dinâmica, né? Ou seja, só terapeuta. Tá começando na parte da hipnoterapia, mas tem uma formação ali de terapeuta holístico, por exemplo. Ele tem um preparo de terapia. Mas ele pode não ter a linguagem, ele pode não entender do que eu estou falando. E de repente ele vai acabar se preparando só para entender o que eu estou falando, não o que fazer com aquele caso. Enquanto que uma pessoa que vem de uma supervisão constante, de uma orientação constante, ela já vem trabalhando por tabela aquilo dentro dela, as expectativas dela, as dificuldades dela, as angústias dela. E quando aquilo aparece na terapia do cliente, ela consegue prontamente separar o que é dela do que é do cliente. Isso é muito importante. Esse movimento proporcionado pela supervisão, pela orientação, é de suma importância para o processo terapêutico. Por mais que Jung tenha falado para psicólogos, eu abriria para todo tipo de terapia. Todo terapeuta deveria fazer uma orientação, deveria participar de um grupo que desse essa orientação, que desse esse amparo. Na sociedade de psicanálise, fala-se de 3 pilares para o atendimento. Eles são um pouco mais rígidos, mas assim, é uma das vertentes, né? Que todo terapeuta ele tem que estar fazendo terapia, fazendo supervisão e participando de um grupo de estudos. Tudo ao mesmo tempo, para ele poder estar preparado para se formar terapeuta. E isso continua pelo tempo que ele achar necessário, muitas vezes por toda a vida. Então, todo terapeuta tem que fazer um acompanhamento periódico. E eu recomendo a todos, pelo menos uma vez por mês, marca uma consulta, vai lá, fala um pouco de si, fala das suas dificuldades, das suas demandas. Mal não vai fazer. E vai te abrir possibilidades de perceber muitas vezes coisas que você não vinha percebendo na terapia, no seu cliente. Então, assim, potencial tem muito por aí, possibilidades tem muitas, né? Por que eu me baseio tanto na psicanálise? Porque a das sociedades é a que mais fala no cuidado com o terapeuta. Não é uma exigência burocrática, eu quero deixar isso claro. Já li em grupos, já recebi essa crítica quando eu coloquei o assunto de supervisão, quando eu falei que eu ia falar desse assunto nessa live, falei em alguns grupos de terapia. E eu escutei até de psicólogos, né, que um psicólogo formado não precisa passar por supervisão. Mentira! Mentira! Isso é fala de um psicólogo despreparado. Você nunca está pronto para tudo. De tempos em tempos as coisas vêm à tona. Todo mundo tem altos e baixos na vida. Uma hora está lá em cima, mais animado, outra hora está aqui embaixo, mais desanimado, mais cansado. Então imagina que você está lidando com um paciente que está lá em cima e você está aqui embaixo. O que você vai tentar fazer? Vai tentar puxar o paciente para o seu patamar. Ou pior, você pode parasitar e resolver, já que o paciente está tão animado, deixa eu tentar entrar na onda dele aqui. E de qualquer maneira você vai estar saindo do seu papel de terapeuta. Você não sabe se ele está infeliz ou se ele está feliz naquele patamar lá em cima. Você tem que, primeiro de tudo, entender o momento dele. Ele está bem com isso? Isso está fazendo bem para ele ou isso está fazendo mal para ele? E se isso estiver fazendo mal para ele, mas ele não se importar, ele quiser continuar ali? Até isso o terapeuta tem que ter a maturidade de respeitar. De lidar com o paciente, mostrar para ele que aquilo pode estar fazendo mal para ele, que aquilo pode estar prejudicando, né? Mas que ele tem que respeitar esse momento. Se ele quer passar por aquilo, ele pode passar por aquilo, mas com as devidas ressalvas, com os devidos cuidados. E para isso o terapeuta tem que estar resolvido com ele mesmo, tem que estar bem com ele. Vou dar um outro exemplo que aconteceu há um tempo atrás num dos grupos que eu frequento.
né? A terapeuta era muito, desculpa o termo que eu vou usar, muito careta. Muito careta. E foi procurada por uma mulher, né, que tem 2 filhos. Um deles estava usando droga e ela tinha acabado de descobrir que a filha mais nova estava saindo com outras garotas. Então, na cabeça dela, ela estava em parafuso. O que eu faço? Onde é que eu errei? O que eu posso ter feito de errado? Será que eu sou uma mãe ruim? Né? Qual foi o brilhante? A brilhante fala da terapeuta, e ela me disse que usou essas palavras. Eu espero que ela não tenha feito isso. Mas ela disse que falou para a mulher, mas isso não pode acontecer, você tem que se impor como mãe. Vocês percebem que ela está usando o mapa dela? Vocês percebem que é uma caretice, que é um conservadorismo de valores dela? E eu não estou falando que seja certo usar droga, né, sair com outras mulheres, enquanto sendo mulher, e não estou incentivando nem homossexualismo, nem o uso de drogas. Mas vocês percebem que ela está impondo o ponto de vista dela. Ela não está lidando com a questão da mãe. Não foi isso que a mãe perguntou. A mãe perguntou onde foi que eu errei. Um terapeuta nunca vai dar conselho. Perdão. O terapeuta nunca vai dar conselho. Ele nunca vai dizer para um paciente, você acertou aqui, você errou ali. Não. Isso é aconselhamento. Isso aí o Dr. Google faz. Se a pessoa quisesse um Dr. Google, ela não ia pagar por uma terapia. Então, primeiro, o terapeuta tem que esclarecer nele essas questões, né, antes de poder sentar diante de um paciente e falar dos problemas dele, falar das questões dele. Né? Antes de mais nada, o terapeuta ele tem que reconhecer os limites dele, de até onde ele vai. E isso só acontece através do cuidado. Repetindo mais uma vez, eu acho que sim, todo terapeuta de tempos em tempos deveria fazer uma terapia. E hoje em dia, acabei não terminando de falar do caso, quando eu falei dos grupos da supervisão, da importância de uma supervisão, eu escutei de hipnoterapeutas grandes aí, pessoas famosinhas aí de YouTube, de Facebook, né? Não preciso de terapia, eu já faço auto-hipnose. Eu não vou nem responder a isso. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham sobre isso. Uma pessoa que se vê num problema, faz uma auto-hipnose. Não vou falar que é certo, não vou falar que é errado, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham dessa posição. Uma terapeuta que esbarra no processo, entendeu? E acha que está preparada, acha... Perdão. E acha que pode, através de uma auto-hipnose, resolver essa questão. Se aquilo virou um problema, já está além dela. Enfim. Pensando nisso, que eu estou abraçando um nicho mais recentemente, em alguns grupos que eu frequento, eu estou falando muito da questão da supervisão e eu estou vou abrir um grupo de supervisão, de orientação, propriamente dito, para formar grupos de pessoas que estejam interessadas em aprimorar no campo clínico, né, a entrar de cabeça na questão do autocuidado, na autovalorização. Eu acho que tem espaço para tudo. Como eu falei, lembra das 3 vertentes da psicanálise. Todo grupo de orientação acaba sendo um grupo de estudos, onde a gente vai falar de leituras, onde a gente vai falar de possibilidades, vai falar de autores. Os dois, para mim, acabam se mesclando um pouco. A terapia é uma outra questão. Eu acho que vai da necessidade de cada um reconhecer a necessidade de ter que fazer ou não ter que fazer. Seria bom todo mundo que trabalha com alguma terapia fazer de tempos em tempos, buscar uma ajuda, buscar uma análise para se conhecer um pouco melhor, para entender as questões que estão sendo levantadas e não levar isso para o divã do paciente, levar para o próprio divã, por assim dizer. Né? Porque são questões dela, são demandas dela, para que aquilo não seja enraizado e seja transferido para o paciente. Lembra que eu falei daquele terapeuta com a dificuldade de lidar com o filho e o paciente com dificuldade de lidar com o pai, e os dois começam a conflitar durante a sessão. Isso pode acontecer, acontece muito. Né? Nenhum terapeuta, não importa quanto tempo ele tenha de formado, ele está eximido disso, ele está prevenido quanto a isso. Imprevistos acontecem, às vezes você está num momento ruim, você está num dia ruim e pega um paciente que vem e pisa no calo, que toca naquela questão.
É importante você reconhecer o seu limite. Reconhecer que naquele dia talvez não seja bom atender. Ah, não estou no dia bom, não estou passando bem, prefiro remarcar essa consulta para poder não prejudicar o trabalho do meu paciente, né? A gente pensa muitas vezes, mas o paciente vai ficar chateado, mas eu acho que o paciente ficaria mais chateado de ser atendido de qualquer jeito, de não ser levado a sério, ou se você faz uma sessão meia boca só porque você não está bem, não é capaz de admitir. Admitir que não está bem é uma maturidade. Guarde essa palavra que eu gosto muito dela, maturidade. Entendeu? O profissional terapeuta, ele, além de autoridade dentro da clínica, ele tem que ter muita maturidade para lidar com cada conteúdo trazido pelo paciente, né? Então, assim, eu vou fazer um trabalho de divulgação, eu quero realmente montar esse grupo para poder orientar terapeutas que estão começando, terapeutas que estão querendo realmente investir na clínica, né, não sabem por onde começar, que queiram começar no campo da supervisão, que queiram saber como é uma supervisão. Então, eu estou abrindo esse grupo para que as pessoas que tenham esse interesse me procurem, mandem mensagens. A gente vai montar um grupo de orientação online para poder enriquecer a terapia, enriquecer os próprios processos e preparar profissionais mais qualificados, profissionais mais preparados para lidar com terapia, para lidar com esse tipo de acompanhamento. Porque eu acho que o espaço terapêutico ele tem que ter respeito e ele tem muito potencial de crescer. Mas, como eu falei, não é um cursinho de um dia que vai te preparar. É uma questão constante. Então, um grupo de orientação vai ajudar muito. Né? Um grupo de orientação vai enriquecer muito, vai te dar muito material para que você não caia na armadilha de perguntar para outro terapeuta o que você deve fazer. Você vai passar a ter o insight por você, a ter a percepção por você, entendeu? Isso é muito enriquecedor. Você entender qual é a demanda real daquele paciente, como aquilo te afeta, porque a gente falou na sessão passada de anamnese e eu não falei de uma das questões que eu registro no final de toda a anamnese. Qual é o impacto daquele paciente em mim? Eu escutei toda a demanda do paciente, eu fiz todo aquele questionário, lembrando que o meu questionário é curto, né, só bem básico. Tem gente que usa um questionário longo, de 80, 100 questões, eu acho desnecessário. O meu tem mais ou menos 20, e mesmo assim eu estou sempre revisando, estou sempre melhorando ele para otimizar esse tempo. E no final, eu boto um campo para mim, para eu colocar ali as minhas impressões daquele paciente, como eu senti aquela demanda. E ali eu vou perceber, primeiro, se eu estou preparado para lidar com aquela questão, com aquelas demandas. Segundo, como eu vou me preparar, caso eu não esteja. E terceiro, qual é o impacto daquele cliente em mim. Lembra que toda terapia é uma via de mão dupla, é uma dialética de dois. Eu estou falando, o outro está ouvindo, depois o outro vai falar e eu vou ouvir. E essa troca de saberes é engrandecedora, é enriquecedora. O processo terapêutico é isso. Mesmo a hipnoterapia. Você não está simplesmente falando e o outro escutando e passando por tudo aquilo no imaginário dele. Ele está te trazendo questões também, ele está te trazendo conteúdos, ele está te mostrando, seja pelas expressões, seja pelo corpo, seja pelas respostas às suas induções, ele está te trazendo conteúdos, né? Então está havendo uma certa dialética ali, talvez você que não esteja prestando atenção no diálogo, no idioma que o paciente está usando. Então cabe preparo, cabe respeito, né? Então assim, como eu falei, esse processo, essa troca, passa por um filtro. E esse filtro tem que estar sempre limpo. Tem que estar sempre arrumado, tem que estar sempre preparado para que o paciente não misture o que é do terapeuta, para que o terapeuta não misture o que é do paciente, né? E eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem, se vocês já fizeram algum processo de acompanhamento enquanto estavam atendendo, se vocês já pensaram nisso, qual é a opinião de vocês
sobre a supervisão, sobre a necessidade. Vocês concordam com esses terapeutas que falaram comigo que é besteira? Vocês acham que não é besteira? Vocês acham que é importante? Queria ouvir de vocês um pouquinho agora. Estão aqui participando, estão aqui ouvindo esse vídeo, essa live depois, como sempre, vai para o YouTube. O pessoal vai ter mais oportunidade ainda de falar, de se expressar. Se eu fiz alguma pergunta aqui que passou batido e eu não respondi, eu peço desculpas. Vou procurar rever depois e vou responder. Mas assim, eu vou deixar esse convite feito. Para aqueles que tiverem interesse, entrem em contato comigo. A gente vai começar esse grupo de orientação e vai começar um trabalho sério de orientação de terapeutas, preparando as pessoas para a clínica. Não vou falar clínica psicológica, para a clínica psicoterápica. Porque toda terapia é uma psicoterapia. Todo tipo de dialética que não envolve medicação, isso aí é uma definição da Organização Mundial de Saúde, não é do CRP, pelo contrário, já foi citado no CRP, né, nas diretrizes do CRP, de que a psicoterapia não é exclusiva de psicólogos, porque ela envolve terapias que já estão aí há muito mais tempo, terapias às vezes milenares, né? Então, toda psicoterapia envolve cuidado, envolve respeito, envolve autoconhecimento. Então, como eu falei, lembra dos 3 pilares da psicanálise. Se você não está agora em condições de fazer uma terapia, busca uma orientação, busca uma supervisão, busca um grupo de estudos, um grupo que vai te cercar, vai te dar conteúdo. O que eu estou começando aqui agora vai ser isso. Eu estou lançando esse grupo de orientação para os terapeutas que têm esse interesse. Né? Vou pedir para me procurarem depois no privado, vou fazer outros lançamentos, vou jogar nos grupos, que esse grupo está começando. E a gente vai continuando essa conversa no privado. Né? Espaço Orion RP falou que acha muito necessário. Queria que todo mundo concordasse com você. Mas, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Não acreditem, tem terapeuta que tem preconceito contra a terapia. Eles acham que não precisam, acham que não é necessário. Então, eu pergunto como é que essas pessoas, né, vão se preparar para lidar com outra pessoa se elas acham que elas estão isentas disso. Não existe isso. Para mim, esses são os que mais precisam da terapia, são os que mais precisam passar por uma orientação. Mas, infelizmente, né, a gente não pode chegar a todos, então eu só espero chegar àqueles que estão realmente preparados para dar o seu melhor para aquele cliente, para ter uma clínica de excelência, de alta qualidade. Excelência é a palavra. Dá o seu melhor sempre. Isso que você está falando é muito real, estou recebendo muitos clientes passando pelos mesmos problemas que eu. Pois é, isso acontece. E um que fala que quando a gente... E aí até aquele livro Segredo fala um pouco disso, né? Que os semelhantes se atraem. Quando a gente tem um conteúdo muito latente na gente, a gente está pensando... Oi, Rose. Quando a gente está pensando muito naquilo, tem aquele conteúdo muito presente no nosso dia a dia, a gente acaba sem querer atraindo pessoas com pensamentos semelhantes. Isso aí é, por incrível que pareça, a física quântica já explicou. Que a gente gera um tipo de energia mental que vai atrair pessoas numa frequência semelhante. Então, a gente está com uma questão, a gente acaba atraindo pessoas com aquela questão. Eu não encaro isso, eu vou falar com uma experiência pessoal, eu não encaro isso como uma limitação, como um problema. Eu encaro isso como uma oportunidade, porque se você está passando por isso, você já está se preparando para isso, você está lendo sobre isso, você está estudando sobre isso. Então, você está se fazendo de você especialista nisso. Quem sabe não é um nicho de trabalho? Né? Eu tenho uma amiga que ela perdeu o pai no meio da faculdade, no segundo ou no terceiro ano, se não me engano. Viveu uma crise danada, trancou um ano, depois voltou, fez muita terapia, precisou passar por psiquiatra, mas o que aconteceu? Como ela se preparou muito para a questão do luto, ela se especializou nisso. E logo que ela se formou, ela fundou um grupo de trabalho com luto, só para trabalhar questões de luto. Fazer terapia de grupo, juntar pessoas com essa demanda, entendeu? Ela soube usar uma dificuldade dela como uma oportunidade, que já que ela tem que lidar com aquilo, já que ela lidou com aquilo e conseguiu, que ela podia, tinha meios de ajudar as pessoas a passar por aquilo. Então, Rose, pensa nisso. De repente você está atraindo pessoas com problemas semelhantes. Todo mundo na vida sempre vai ter um problema semelhante.
ao nosso, né? Infelizmente, hoje em dia ninguém mais é exclusivo, né? Passamos por coisas muito parecidas, por coisas muito semelhantes, né? Tá brilhando demais, espera aí. Pronto. Entendeu? Então a gente acaba em algum momento esbarrando com conteúdos que são parecidos com os nossos. E é importante a gente ter essa clareza. Acho muito legal você ter essa percepção de que são problemas semelhantes, né? Então eu te convido a fazer parte desse grupo para a gente filtrar, para a gente limpar esse filtro, para que você possa ser uma terapeuta cada vez melhor, cada vez mais madura, que os seus pacientes sejam aqueles pacientes que possam dizer: nossa, eu passei por uma terapeuta maravilhosa. Uma pessoa que soube me entender, soube me ouvir, soube me ajudar, né? E óbvio que o paciente não vai saber dizer que ela estava preparada, ela faz supervisão, nada disso. Mas você sabe que você está se preparando para dar o seu melhor. Edelso falando, tanto quero quanto preciso, seria muito bom todos entenderem e aceitar essa ajuda. Conto com vocês e vocês podem contar comigo. Ninguém sabe tanto a ponto de não precisar aprender nada e vice-versa. Pois é, Edelso. Pois é, meu amigo. Infelizmente, as pessoas ainda têm essa cabeça de eu sei tudo, eu estou pronto para tudo, eu não preciso de nada, né? E, infelizmente, isso não cria bons profissionais, isso cria profissionais arrogantes, isso cria é o que eu chamo de falsa, não é nem autoridade, isso cria autoritarismo. É, que nem aqueles médicos de antigamente que você não podia nem falar com o médico, ele era uma autoridade suma, estava fora aqui do seu patamar, né? Você nunca ia chegar naquele cara. E ele falava de uma maneira que você não entendia, nos termos técnicos, que não era para você entender. Ele estava falando para ele mesmo ou para outros médicos que estivessem observando. Então era um tipo de trabalho bem tétrico mesmo, que não está lá pelo bem do paciente, é para o aprendizado do médico. O paciente é só uma consequência, é só uma cobaia, um ratinho que está ali, né? Infelizmente, hoje em dia, tem terapeutas que atuam dessa maneira, de que se vestem num autoritarismo que não é deles, se colocam num patamar que não é deles, né? E desrespeitam o paciente, desrespeitam a necessidade daquele paciente, a implicação, a importância, né? As dificuldades daquele paciente. Como eu falei, o paciente traz uma dificuldade, um trauma, um medo, que para ele é muito importante. Ele está falando, poxa, de uma coisa que marcou a vida dele, que marca a vida dele. Ou seja, a coisa mais importante na vida dele. E a pessoa vai e diminui. Ah, isso não é tão importante. Ah, você tem que ser mais forte do que isso, você tem que se preparar para lidar com aquilo. Seu pai está te diminuindo, você tem que botar o dedo na cara dele. Gente, eu vou falar o que um grande coach, um dos caras que eu tenho assim como top de linha. Não sei se vocês conhecem Jerônimo Temer, mas assim, ele é um cara que fala coisas que para mim fazem sentido. Ele é um coach que não se mete na terapia, ele é um coach que marca bem as dificuldades, porque um grande lance hoje em dia é o quanto as pessoas estão misturando coach com terapia. Um não tem nada a ver com o outro. E ele pontua muito bem isso quando ele fala que o coach que fala, o terapeuta que fala para o paciente, faz isso, faz aquilo, está sendo uma desgraça. Está sendo uma desgraça. Ele não está ajudando o paciente, ele está querendo aparecer para o paciente, falar, olha o que eu sei, olha como eu sei, olha do que eu sei brincar, o que eu sei fazer. Isso não é saudável, né? Merchan a parte aqui, Jerônimo Temer, te respeito muito, cara. Você sabe que eu já fiz uma das suas formações, ainda vou fazer outra aqui. Respeito demais o seu trabalho. Você, para mim, não tem o que falar, cara. Você é um grande orientador de coaches aí. E eu sei que tem muito terapeuta que aprende com você também. Eu sou um deles e, assim, espero não ser o único, né? Que me engrandeceu muito no campo clínico. O coach que você formou, o coach que você ensinou a gente a ser. Mas voltando aqui para a terapia, nosso tempo aqui está acabando já, de live, né? E eu quero deixar para vocês esse convite, né? Me procurem depois no privado, me mandem mensagens, né? Eu vou entrar em contato com todo mundo, eu vou estruturar esse grupo aí. A gente vai começar muito seriamente esse trabalho de orientação, de acompanhamento, naqueles que têm interesse. Mandem para as pessoas que vocês conhecem, compartilhem nos grupos, né? Que tá vindo esse trabalho, tá vindo essa procura. Vamos fazer acontecer, vamos criar um grupo de terapeutas de qualidade, preparado, não aqueles terapeutas de fim de semana, que só porque tem um diplominha acha que está pronto. Porque você pagou por um curso, a pessoa que você pagou vai falar, você está pronto.
Ele não quer saber se você não está. Então você vê aquela fotinho linda lá, 50 pessoas na turma. Dessas 50, quantas realmente vão exercer? Quantas realmente estão preparadas? Se 10% disso, se 5 saírem dali prontos, é muito, viu? Não quer dizer que elas vão ficar prontas por muito tempo. Elas têm que continuar estudando, amadurecendo, aprendendo, né? Uma melhoria contínua. Gente, então por hoje é isso. Quero agradecer ao pessoal que participou, que mandou as perguntas, que mandou as colocações. Né? Se eu não respondi alguma, me desculpem, depois eu vou tentar responder novamente. Como eu falei, como sempre, essa live vai para o YouTube, as pessoas vão ter mais oportunidade de deixar comentários, de fazer suas perguntas, né? E aqueles que me procurarem, eu vou dando as orientações e a gente vai começar esse grupo o mais rápido possível, as soon as possible, né? Mais rápido do que a clínica necessita, porque o mercado precisa de bons terapeutas, o mundo precisa de bons terapeutas, porque o mundo não está fácil para ninguém. Então, o terapeuta não tem que ser mais um problema, ele tem que ser a solução, certo? Então, gente, hipnose matinal número 8, agradecendo a todos aqui pela audiência, pela presença, pelo carinho, né? E vamos, que a semana só está começando. Espero vocês quarta-feira que vem. Vamos ver a temática que vai surgir aí. Fiquem de olho aí, me procurem no privado e fiquem atentos aí nos grupos aí, porque eu estou voltando com mais conteúdo e mais bagagem. Se prepara que a brincadeira só está começando. E você que é terapeuta de fim de semana, se prepara, cara, que eu vou puxar o seu tapete. Boa semana para vocês. Com licença, não consigo fazer isso com essa luz aqui.